Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai iniciar a nossa aula de português com a correção da atividade de ortografia. Essa atividade, ela vem relacionada à grafia, a escrita, a acentuação e o uso do hífen, em algumas palavras. Ela vem resumindo um pouquinho sobre também as modificações que ocorreram na nossa língua portuguesa. Porque em 2008 houve uma forma de unir mais a língua portuguesa. Por que isso aconteceu? Bom, a gente sabe que não é só aqui no Brasil que a gente utiliza a língua portuguesa. Existe em Portugal, existe em alguns países africanos, mas há sim umas diferenças nessa língua portuguesa. E para poder trazer essa língua e ficar de uma forma mais igualitária para todos os países que a utilizam, houve modificações em todos os países para que ela pudesse ficar de acordo mais próximo para cada linguagem utilizada nos países que utilizam a língua portuguesa. Então, vai ser assim: a partir de 2008, houve novas regras e houve modificações em algumas regras que já existiam. Para isso, houve também na palavra estreia, que é uma das nossas primeiras questões aqui da atividade. Vamos aqui ler o enunciado. Como estreia, a grafia da palavra está conforme o decreto número 6.583 de 29 de setembro de 2008. O que essa pergunta está falando? Ela está perguntando que como a palavra estreia mudou, porque antigamente a palavra estreia, bem aqui, esse ezinho aqui, da segunda sílaba, ela trazia um acento agudo e perdeu para uma nova regra que teve nesse acordo. E não foi só essa palavra que perdeu, foram as palavras que haviam a mesma característica dela. Então, para a gente responder bem essa questão, a gente vai vir aqui e vai entender um pouquinho mais sobre essa regra que teve essa perda do acento agudo para essa palavra estreia. Olhem só. Segundo o novo acordo ortográfico, foi abolido o acento agudo nos ditongos. O que são ditongos? São aquelas sílabas que uma pertinho da outra tem duas vogais. Ou seja, nas palavras como estreia, olhem só, duas vogais aqui, no caso tem até três, mas aqui tem a junção de duas aqui do lado, né? Europeia, geleia, plateia, são ditongos. E esses ditongos são vogais onde uma é mais forte o som do que a outra. Estreia, o E tem uma tonicidade maior do que as outras vogais que a acompanham. Então, para isso, existe uma regra para a acentuação. Nesse caso, para antigamente, eles eram acentuados. Estreia, ideia, europeia, geleia, todos que eram e oi. Mas depois do acordo, todos eles foram retirados. Tia, todo ditongo foi retirado o acento? Não. Todos os ditongos que as palavras são paroxítonas. O que são paroxítonas? São palavras que têm 3 sílabas dentro delas, né? Ou seja, estreia, ideia, europeia, todas elas têm 3 sílabas, então por isso que foram tiradas. Ficaram como agora, tia? Sem acento. Ó. Esse aqui é o exemplo com acento, esse é o sem. Olha aqui o exemplo do EI, agora é do OI. Jiboia, boia, paranoia, heróica e joia. Mas, ainda assim, continua nas palavras que são oxítonas. E o que são palavras oxítonas, tia? Que tem 2 sílabas. E monossílabas, aquela que tem só uma. Pastéis, aqui são 2 sílabas. Paz e téis. Então, a palavra pastéis continua com acento. Anéis, dói, que também é um monossílabo, né? Então, assim, a gente prestou atenção que para a nova regra, todas as palavras que são paroxítonas, ou seja, tem 3 sílabas, e no meio dessa palavra tem um ditongo, ou seja, a junção do ei ou do oi, aliás, desculpa, do oi,
vai acabar perdendo o acento, se for paroxítona. Se for oxítona, monossílaba, continua. Então, gente, olhando para essa questão dessa nova regra, vamos aqui entender qual dessas palavrinhas vão vir a ser uma palavra que se trata da mesma regra para a palavra estreia. Bem, aqui já está a resposta, né, gente? A palavra heróico, ó, heróico. Ela é uma paroxítona, tem 3 sílabas. Heróico. Então, ela tem 3 sílabas e tem o oi aqui dentro. Então, ela perdeu o acento como a palavra estreia. E o que se coloca para a regra do acentuação estreia, se coloca para a regra da palavra heróico, tá certo? Troféu, ó, é 2 sílabas. Papéis também. Série, fiéis também. Então, assim, na verdade, é monossílabo, né? Então, assim, gente, a gente percebe que para isso seria a palavra heróico, né? Então, vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, fala sobre a questão do plural. Como se colocar plural em algumas palavras? Gente, o plural, ele também segue regras. Não se coloca-se S para todas as palavras para colocar no plural. Por quê, tia? Porque tem a forma correta, tem a regra, a norma culta, né? Da gente trabalhar as palavras. Então, para isso, não se dá para colocar só apenas o S nos substantivos, para colocar ele no sentido do plural. E qual dessas opções está fazendo da forma correta? O plural do cidadão é cidadões? Na verdade, a palavra cidadão, ela pode ser trabalhada tanto cidadãos como cidadãos. As duas formas estão corretas. Então, não é apenas cidadões, é cidadãos ou cidadãos. Então, os dois estão corretos, as duas formas. Então, não posso dizer que esse está correto. Letra B. Tem e tem. Conjugando o verbo tem, indica a mesma pessoa? Não. Eles têm ou vocês têm não quer dizer que o tem com acento circunflexo e sem está sendo direcionado à mesma pessoa. Não é, tá? Isso aqui também tem uma outra regrinha que mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Os seguintes termos podem ser grafados das suas formas apresentadas: quesito, quesitos, mexer e mexer. Gente, ó, algumas palavras elas têm o mesmo, são palavras parecidas e que também têm o mesmo sentido. Isso a gente encontra na língua portuguesa, mas não é a relação dessas palavras aqui, tá? Não existe as duas formas de escrever a palavra mexer e não existe as duas formas da palavra quesitos, tá bom? D. A palavra a seguir pode apresentar as duas formas ortográficas, autoestima e autoestima não. Não se pode separar a palavra autoestima, tá? Letra E. A palavra bônus possui a mesma grafia tanto no singular quanto no plural. Sim. Bônus não se coloca se apenas um ES para dar continuidade de chamar ele de plural. Bônuses. É a mesma regra que vale para o substantivo ônibus. Não existe ônibuses. Existe o artigo à frente do substantivo para colocar os ônibus, ou o ônibus se for no singular. Nesse caso, o bônus, ou se for no plural, os bônus, tá certo? Vamos lá aqui, descer aqui para a próxima questão. Questão 3, vamos lá. Assinale a alternativa em que as palavras estão grafadas e acentuadas segundo o padrão ortográfico. Gente, essa daqui é um pouquinho grande, se a gente for, vai aumentar muito o vídeo, né? Então, vamos colocar aqui da forma que a gente faça mais breve e compreensível. Vai ser a letra A. Para afastar a má-fé, é preciso suscitar os aspectos que possam caracterizá-la, evitando as pretensões se digladem que omissões suscitem privilégios, tá bom? Então, a terceira questão é a forma mais coerente e correta foi a letra A. Quarta, considerando
Acordo ortográfico, alterou o emprego do hífen. O hífen a gente sabe que é aquele tracinho entre as palavras, né? Em palavras compostas. A sequência de palavras hifenizadas, grafadas corretamente é a letra D, ó. Anti-imperialista, pré-história, semi-analfabeto e autoaprendizagem, tá bom? A letra E é a forma mais correta. A letra D, aliás, desculpa. Gente, vamos lá. Quinta questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas de acordo com a norma culta e padrão da língua portuguesa. Gente, a palavra correta é: os humanos estão a tornar-se supérfluos. Então, a que está escrito mais corretamente, sem nenhum erro, é a letra A da quinta questão, ok? Vamos agora para a sexta questão. Considere as chamadas cacografias mais frequentes. Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente. Vai ser a amizade, jeito é com J, identidade, gente. A gente tem uma mania de colocar um N na identidade porque a gente fala um pouquinho com N, identidade. Mas é como também a gente acaba falando em mortandela. A gente, quando fala mortandela, a gente coloca como se fosse um acento agudo ou um N no tan. Como na escrita não existe identidade, não tem este N no começo, tá? Depois do I. Próprio é com 2 R, né? Pró e o pri. Perturbação, designar e reiterar, tá certo? Sexta, a questão A. Sétimo, na palavra hiperconectividade não ocorre o emprego do hífen de acordo com a nova ortografia e este está escrito termo, para isso também é a palavra hiperidratação. Gente, a palavra hiperidratação ela foi também modificada e colocada aí o hífenzinho. Essa regrinha foi válida para a gente falar sobre aquelas que começam com H, que foi até tema da nossa prova, né? Vamos passar aqui para a oitava questão. Só um minutinho. A palavra bem-te-vi é um substantivo composto que, de acordo com o sistema ortográfico vigente, tem hífen. Dentro dos substantivos relacionados, o único que escrevem com hífen é sub-humana, tá, gente? Nona questão. Muitos vocábulos português admitem dupla grafia. Lembra do que eu falei lá no início sobre a questão de você ter duas palavras que podem ter o mesmo sentido e pode ser escrito de forma diferente? Aqui é a nona questão está falando sobre isso. Aí ele está perguntando, muitos vocábulos portugueses admitem a dupla grafia. O exemplo abaixo, que só admite a primeira das duas formas indicadas ou seja, a forma como ela é escrita. Qual é a que da primeira opção acontece que não pode escrever da forma da segunda? Aqui, a palavra próprio. Próprio, embora a gente comece até a falar muito essa palavra próprio, quando a gente está falando, a grafia correta não pode ser colocada sem o R, tá certo? A 10ª. Assinale a opção em que a palavra sublinhada está corretamente grafada. Vamos lá. Na letra A, a palavra privilégio, na verdade, se escreve privilégio. Não é um pre aqui, que a gente tem que ter o costume de falar privilégio. Mas o certo é um privilégio, é um I bem aqui, tá certo? Letra B está corretamente escrita a palavra aspectos, né? Na C, piscina, tem um Szinho aqui, depois do I. Sessões espíritas, aqui é uma aula que a gente vai até ter sobre a palavra sessões. Tem 4 formas diferentes de escrever. Para esse contexto, é 2S, não C cedilha, tá bom? E na palavra adolescência, tem um Szinho aqui depois da letra E. Então, a correta é a letra B, tá certo? Gente, a 11. A frase em que a forma sublinhada está corretamente grafada. Vamos lá.
Nessa palavra embaixo, ele aqui está separado. E nesse caso seria junto, gente. Não é separado. Acerca, nessa palavra, esse azinho aqui, ele está dando ideia de tempo, de existir. Quando tem essa ideia, é necessário a gente colocar um H. Acerca, falando sobre questões de tempo. Então, como a gente coloca o H aqui, então essa forma está errada, a forma errada. Os bandeirantes acima está corretamente e depressa é junto, viu, gente? Nada de separar a palavra depressa. Vamos lá. Vamos deixar só ele parar de travar. A palavra por isso é separado, né, gente? É por isso. Embora a gente fale por isso. Qual foi escrita de forma equivocada? A palavra poetisa, que por mais que ela tenha um som de Z, poetisa, a gente escreve com S, porque existe uma questão de que quando o S está no meio de duas vogais, ele tem um sonzinho de Z, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre a ortografia com essa atividade. Qualquer dúvida, falem comigo no privado, tá certo? Um bom final de semana e fique com Deus.